Grandes batalhas são vencidas na dependência de Deus. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional comentado. Hoje estaremos comentando esse devocional de Gênesis capítulo 39, os versos 20 e 21, aqui do livro Café com Deus Pai. Veja o que diz o texto sagrado. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. José foi um homem que enfrentou diversos problemas, passou por processos difíceis, mas Deus sempre esteve com ele. A sua perseverança foi recompensada, a ponto dele ter sido posto como governador do Egito, e ali pôde salvar a vida de muitos por meio das estratégias que Deus deu a ele. Nós observamos que a história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia. Um jovem fiel que teve que enfrentar traições por seus irmãos, ser vendido como escravo e injustamente preso. No verso 21, é revelado o segredo da resistência que ele tinha, que ele possuía. O texto diz: o Senhor estava com ele. É melhor estar no vale com Deus do que em palácios sem a presença dele. José perdeu a liberdade, mas não perdeu a presença de Deus. Esse texto nos ensina que a força de um servo de Deus não vem das circunstâncias serem favoráveis ou não, mas da companhia que ele carrega consigo. Eu quero compartilhar com você nesse devocional de hoje 3 lições que eu considero de suma importância. Por isso eu convido você a pegar papel, caneta, vir com a mente aberta e um coração incendiado para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Dentro dessa história de José, nós vamos extrair a primeira lição. Deus permite a prisão, mas nunca o abandono. O texto no finalzinho do verso 20 diz: José foi lançado na prisão. José foi fiel e mesmo assim ele foi preso, porque fidelidade não nos isenta de provações. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não evitou a cela, mas garantiu sua presença dentro dela. Isaías 43, verso 2, nos traz uma promessa que acalma o meu e o seu coração. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Louvado seja Deus. Eu ministro para você nesse devocional da manhã. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há um Deus todo-poderoso que caminha ao seu lado. Muitos interpretam a prova como um abandono, mas a presença de Deus é mais evidente em muitas das nossas prisões do que nos grandes acessos a palácios que podemos ter durante a nossa vida. O propósito de Deus às vezes nos conduz a lugares onde o favor dele se manifesta de forma sobrenatural. Talvez você possa declarar essa frase comigo aqui nos comentários. A ausência de conforto não é ausência de Deus. O Deus que está conosco no monte caminha ao nosso lado quando passamos pelo vale. Mas há uma segunda lição. Antes, se você quer mais devocional como esse, toca no botão preto logo abaixo e inscreva-se aqui no canal. Qual é a segunda lição que eu e você podemos aprender desse texto? A presença de Deus fortalece em meio às injustiças da vida. O texto diz: o Senhor estava com ele. Não era um anjo, era o Senhor. E o texto diz, mas o Senhor estava com ele. Em outras versões está: o Senhor, porém, estava com José. A palavra porém ou mas, que aparece em algumas versões, muda tudo. É o divisor entre o desespero e a esperança. O porém de Deus é o que sustenta o justo quando tudo parece perdido. Aos Salmos 46, verso 1, o que ele diz para nós? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
A presença de Deus, irmãos, ela não elimina o sofrimento, mas dá sentido à nossa vida. Esses dias eu encontrei um jovem e ele chorava no banheiro da igreja devido a um problema que ele estava passando no lar. E eu disse para ele: o que não nos mata, nos deixa mais forte. Talvez você possa declarar comigo essa frase aqui hoje. O que não nos mata, nos deixa mais forte. E ele chorava por uma circunstância difícil que ele passava, e ao tentar consolá-lo, eu também comecei a chorar por causa de uma situação difícil que tenho vivido, mas o Senhor é o que nos conforta. Quando Deus está conosco, o ferro das correntes não pesa tanto. Sabe por quê? Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 está escrito: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu libero essa palavra de Deus nesse devocional sobre a sua vida. Mesmo na escuridão mais densa da sua vida, a presença de Deus é a luz que nos sustenta. Qual é a terceira lição que podemos aprender aqui? A graça de Deus, ela vai abrir caminhos, mesmo na prisão. O texto diz assim, e tratou com bondade. Em outras versões diz, e lhe deu mercê aos olhos do carcereiro. O que acontece é que Deus faz com que o carcereiro use de bondade para com José. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 39, você vai ver lá uma expressão que eu sempre acho muito interessante. O texto diz assim, e a prisão prosperou, aleluia, com a presença de José nela. José não precisou se defender, pois Deus foi o seu advogado. Imagine alguém que entra numa prisão e a prisão prospera por causa da presença dele. Não é sobre aonde estamos, é com quem estamos, irmãos. Nunca foi sobre geografia, mas sobre com quem caminhamos. E assim, não é Deus que caminha conosco, somos nós que caminhamos com Deus. E quando nós caminhamos com Deus, ainda que vamos para o deserto, e os nossos sobrinhos Lós da vida escolham ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, no deserto, como Abraão, Deus vai fazer florescer, Deus vai fazer que a gente prospere, porque não é sobre a ambiência, é sobre com quem nós estamos. E nós não estamos baseados na força do nosso braço, mas nós caminhamos baseado na força do nosso Deus. Salmos 5, verso 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cerca com a tua benevolência. Quando o homem fecha as portas, aleluia, Deus abre os céus. Lançaram o nosso apóstolo João na ilha de Patmos, dizendo, ele está isolado do mundo. Lá na ilha de Patmos, João vai dizer, estando eu, exilado na ilha de Patmos, eu vi, aleluia, os céus abertos. Quando parece que nós estamos isolados do mundo, o céu se abre sobre a nossa vida. O homem que confia em Deus nunca está em desvantagem, mesmo quando está preso, porque na prisão, Deus está com ele. Curta, comente, compartilhe esse devocional para 3 pessoas. E se você quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, você pode fazer isso pela chave Pix que está aparecendo aí à sua frente com qualquer valor, ou adquirindo um dos nossos e-books ou curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Forte abraço.